Hola chicos, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra clase de língua espanhola. Tudo bem, sétimo ano? Vamos lá para a nossa aula de espanhol? Bom, nós começamos a aprender na semana passada sobre os verbos no modo condicional simples. Isso? Fizemos inclusive exercícios relacionados a eles, sendo que agora nós vamos dar continuidade com esse mesmo tempo verbal, só que agora abordando os verbos irregulares, tá? Esses verbos irregulares vão apresentar uma alteração no seu radical, como vocês já conhecem bem, né? Que todos os verbos regulares em português e também acontece em espanhol, eles apresentam uma alteração no seu radical. Por isso são chamados de irregulares. Então vamos conhecer quais são eles e quais são essas diferenças em relação a esse tempo verbal estudado. Bom, vamos lá. Começando aqui, temos um primeiro grupo, tá? Dividimos aqui em grupos. Los verbos que pierden la vocal de la determinación. Bom, temos o verbo caber aqui, haber, poder, querer e saber, tá? Então, esses verbos, eles vão alterar o seu radical quando conjugados no modo condicional simples. Eles vão alterar, deixa eu só destacar aqui, e vão acrescentar esse BR. Vocês vão reparar que esse BR vai estar presente nos que terminam em B. Caber, haber, tá? E o saber também. Todos que terminam em B, eles vão, no caso, o seu radical, sua raiz é até a letra B, então eu vou ter uma alteração também com BR. Olha como vai ficar. O verbo aqui, ó, caber, vai ficar com o seu radical em cabre. Como assim, professora? Se fôssemos conjugar, se ele fosse um verbo regular, ficaria caberia, certo? Certo, parecendo até mesmo com o português. Eu caberia, tu caberias, mas como ele é um verbo irregular, ele vai ficar eu cabria, ele vai ter essa alteração com BR. Então será eu cabria, tu cabrias, ele cabria. Nosotros cabríamos, vou botar até aqui. Vosotros cabríais, aqui. E ellos cabriam, tá? A desinência é a mesma dos verbos regulares. Ia, ias, ia. Íamos, ias e iam. Repararam? É a mesma do amar. Amaria, amarias, amaria. Amaríamos, amarias e amariam. Então, eu vou ter a mesma desinência, mas o radical ele vai ser alterado, ele vai ser diferente do verbo em si. Por isso é chamado de irregular, devido a essa alteração. Portanto, eu tenho cabria, cabrias, cabria, cabríamos, cabrias e cabriam, tá? A mesma coisa vai acontecer com haber. Ó, abria, eu abria. Tá? Aqui não é o verbo abrir, tá, gente? É o verbo haber. É o verbo haver em português. Então, é como se fosse haveria, haverias, haveria, tá? E em espanhol, abria, abrias, abria, abríamos, abrias e abriam, tá? O poder, mesma coisa, só que agora não com BR, sim com DR, porque o verbo ele tem já o D no seu radical. O verbo poder ficaria até aqui como radical, pode. Então, eu vou acrescentar o R, tá? Então, fica DR. Poderia, eu poderia ser esses exercícios, por exemplo, tu poderias comer menos, tá? Ele poderia ganhar mais dinheiro, por exemplo. Nós poderíamos sair juntos. Então, eu tenho poderia como um verbo no condicional. Agora, o querer, reparem que ele vai até o R aqui, ó. Então, quando eu vou conjugar no condicional, eu sempre acrescento um R. Vocês repararam isso, né? Acrescentei um R aqui, aqui, aqui. A mesma coisa vai acontecer. Então, eu vou ter dois R's nesse radical da conjugação. Então, vai ficar queria com dois R's. Tu querias com dois R's. Ele queria. Nós outros queríamos. Vosotros querrias. E eles queriam. Aqui, ó. E o RR não tem o som da garganta, daquele R da garganta que nós fazemos, né? Ele vai ter um R da ponta da língua, rá,
tá, gente? Tremendo mesmo. Então, queria, querias, queria, queríamos, querias, queriam, ok? O saber termina em B, eu só acrescento o R, então fica saber, ó, sabria, sabrias, sabria, sabríamos, sabrias e sabriam. Então, qual foi a mudança aqui? A mudança, gente, foi apenas agregar ao radical um R, tá? Em todos eles. Tudo bem? Vamos ver o segundo grupo? Os verbos que cambiam, que mudam a vogal para o D. Ó, o verbo é poner? É poner. Nesse caso, a alteração ainda foi maior. Por quê? Eu acrescentei o DR, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, eu tenho poner, que será agora conjugado como pondre. Ah, pondria, pondrias, pondria, pondríamos e pondrias. O salir é a mesma coisa. O nosso radical é até o L, só que aí eu acrescento DR, ó. Então, ficou saldria, saldrias, saldria, saldríamos, saldrias e saldria. Seria o sairia em português, tá? Seria o poria, tá? Tener. Seria o teria, valeria, viria, tá? Em português. Então, eu tenho a mesma coisa, olha a alteração com DR aqui. Eu acrescento o DR em todos esses verbos aqui. Então, fica de eu tendria, tu tendrias, ele tendria. O valer, de eu baldria, tu baldrias, ele baldria. O verbo venir, de eu bendria, tu bendrias, ele bendria, ok? Então, temos um terceiro grupo. Esse terceiro grupo, eles perdem o C ou o si. Vamos por atenção aqui às outras irregularidades também, que alguns verbos, eles mudam de E para I. Vou mostrar para vocês. O verbo a ser, ele não vai acrescentar aquele DR, aquele BR, tá? Ele só apenas, todos os verbos terminados em ser, tá, gente? Ó, esse C aqui, ó. Isso, CI, o CE e o CI. O C e si, tá? CE e CI. Eles vão ter uma alteração com R. Ao invés de ser a seria, vai ser aria. Eu aria, tu arias, ele aria, nós outros aríamos, vosotros arias, e eles ariam, tá? A mesma coisa aqui, ó, diria. Porque quando você olha para esses verbos, vocês acham o seguinte, deve ser eu a seria, eu deciria, não é isso? Mas isso não vai acontecer, isso vai alterar esse C pelo R, tá? Então, eu diria, tu dirias, ele diria, se parece muito a português. Nós outros diríamos, vosotros dirias e eles diriam. Então, se assemelhando muito ao português. Então, esses são os verbos irregulares, com 3 grupos, né, com alterações diferentes, mas as desinências desse tempo verbal se mantêm as mesmas dos verbos regulares, como vocês já viram, tá? Só há alteração no radical. Temos aqui uma observação interessante. Ojo, en las expresiones yo que tú, aqui ó, yo que tú y en tu lugar, el verbo va a la primera persona del singular. Ejemplo, yo en tu lugar compraria uma casa grande. Eu em seu lugar, né? Eu que tu, eu poderia usar uma ou outra expressão para me referir àquilo que eu dou conselho para alguém. Tá? Então, meu conselho, ele começa com eu no seu lugar, eu que tu, tanto faz, uma outra expressão, eu em teu lugar ou eu que tu. É muito comum esse eu que tu. E sempre usando o verbo em primeiro do plural, eu que tu compraria, aqui ó, compraria uma casa grande. Tranquilo? Deu para entender, gente? Perfeito. Então, até a próxima videoaula. Vocês farão exercícios agora, tá? Para que vocês possam praticar esse tempo verbal aqui, esses verbos irregulares. Besitos, que Deus lhe bendiga, carinhos.